Que bom, que bom. É um grande prazer estar aqui com vocês. É um prazer e rever o Luiz Rasante, né, que a gente já se conhece há algum tempo. Claro, o Paulo, que apesar de estar na mesma cidade, né, com essa história da pandemia, a gente nem se vê. Mas é muito bom. Então, eu sou a doutora Rosângela Arndt, eu exerci a medicina por 37 anos e me dedico hoje exclusivamente à parte acadêmica, com esses cursos aí, com a EID, que são autorizados pelo MEC na área da saúde quântica, das práticas integrativas. A gente tem extensões universitárias e pós-graduações. E o nosso grande objetivo das conexões é justamente mostrar para as pessoas tantos assuntos e tantos aspectos que estão ligadas às práticas integrativas quânticas, ou pelo menos vibracionais, ou energéticas, né? Tem várias formas da gente falar sobre isso. Maravilha. Doutor Luiz Rasante? Sim, eu sou o doutor Luiz Rasante, sou médico clínico geral e desde o início já fui para as medicinas energéticas, na época eram as medicinas alternativas. Então, fui fazer uma primeira pós-graduação em antroposofia, que é a medicina de Rudolf Steiner, que utiliza medicamentos energéticos, homeopatizados, alguns homeopáticos também. Oi, Rui. Desculpa pelo inconveniente, atrasou um pouquinho aqui a conexão. Fique tranquilo. Estamos nos apresentando aqui, Rui. Depois que terminar, você se apresenta, por favor. E aí, então, fui para a antroposofia, que é uma medicina energética, que inclusive trabalha, nós vamos falar de espiritualidade aqui, a antroposofia trabalha com os corpos espirituais, então trabalha com o corpo físico, etérico, que é o corpo energético, que é esse que nós tratamos com as medicinas quânticas, com as terapias quânticas, também com a homeopatia, com a acupuntura, e temos, segundo a antroposofia, um corpo que é chamado de corpo astral, que seria o corpo das emoções, e teríamos o nosso eu, que é o nosso espírito, a nossa parte espiritual realmente divina. E esses corpos, eles não estão o tempo inteiro, o corpo astral e o eu, eles desencaixam do corpo físico, por isso que quando estamos dormindo, normalmente tem até o pessoal que faz viagem astral, que faz viagem durante o sono, porque esses corpos se desconectam do corpo físico e, às vezes, o problema da insônia nós conseguimos resolver com alguns medicamentos que ajudam a soltar esses corpos espirituais. Então, isso a gente já trabalhava na antroposofia com medicamentos que ajudam essa parte espiritual também. E depois fui fazer homeopatia, medicina chinesa e acupuntura, porque são energéticas também. E fiz anatomia patológica 1 ano, porque eu tinha o Dr. Mafei da Santa Casa, que era um mestre que nos ensinava muito sobre homeopatia, então fui fazer também a anatomia patológica. E depois, graças a Deus, eu recebi aqui um representante aqui da Fisioquântica, o Daniel, marido da Sandra, e ele me convenceu, né, me trouxe umas revistas bonitas, que as revistas são muito bonitas, da Fisioquântica, e ele me convenceu. Eu falei, eu não quero mais, chega, eu estou cansado já 33 anos já que eu estou estudando. Não, você tem que fazer, você tem que entrar. E aí comecei nos congressos e pronto, né? Aí a gente não consegue mais parar. Então aí eu adorei ter conhecido a Fisioquântica, ter conhecido a doutora Rosângela, ter conhecido o doutor Rui e todos vocês que nos assessoraram durante muito tempo, e foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceram foi entrar também para a medicina quântica. Então, e hoje estou aí trabalhando com todas essas práticas terapêuticas que nos ajudam muito no dia a dia, no consultório, né? Nós conseguimos fazer coisas assim que nós vamos falando aqui durante a live para vocês. Pronto, Rui, já terminei aqui. Você pode... Muito obrigado, professor Rasante. Só lembrando que
os três que estão aqui são professores da rede, tá? Doutor Rui, doutor Luiz e doutora Rosana. Doutora Rosana não vou nem falar, né? Mas doutor Rui e doutor Luiz também são professores da rede do curso de pós-graduação. Sim. Vamos lá, Rui. Então, se for falar, história é uma coisa complicada. Daqui a 2 anos eu vou completar meio século de medicina. São 50 anos de formado. Parabéns. Então, o que é interessante, assim, eu estava falando sobre 35 anos de estudo, né? Quem decide ser médico, na verdade, não para nunca mais de estudar, porque no momento que parou, vai para trás. E a coisa da quântica me pegou de uma maneira muito interessante. Mas, basicamente, é o seguinte, eu me formei em medicina em 72 e depois eu fiz pós-graduação em psiquiatria. Mais tarde, eu fiz a pós-graduação em psicologia transpessoal e fiz outros diversos, variados cursos, né? Mas, novamente, depois, com a quântica, que foi a que me pegou, é onde eu mais gosto de atuar atualmente, porque, na verdade, ela permeia todo a área, toda a gama da medicina de um modo geral. Então, não são áreas excludentes, a medicina clássica, a psiquiatria, prescreve-se, a gente usa remédio quando é necessário, mas a visão quântica da coisa começou do seguinte modo. Eu atendi eu conheci, na verdade, tenho conhecimento de uma pessoa da família e, de repente, ela mudou o seu jeito de ser, ela mudou a sua maneira de ser. Ela era de um jeito, começou a se bancar mais, ela estava muito mais no seu eixo, ela era muito subserviente ao marido, aquelas coisas, de repente ela estava assim, disposta, decidida e coisa. Aquilo me surpreendeu, eu fiquei curioso, e pedi para a minha mulher conversar com ela para saber o que ela tinha feito. E aí ela falou que conversou com um terapeuta, que hoje a gente sabe muito bem quem que é o Oswaldo Fogaça, e usado algumas gotas e tinha mudado. Claro, não foram somente as gotas, ela conversou com o Oswaldo, fez toda aquela... Ele fez o mapeamento da íris dela, deu alguns conselhos, etc. Mas o fato é que mudou. E eu fiquei curioso, de que gotinhas são essas? Quem é esse cara? Aí, imediatamente, peguei o telefone, liguei para o Fogaça. Fogaça, tem isso, assim, assado. É muito simples. Vai ter um fim de semana aí, um workshop com uma doutora chamada Rosângela, e você está convidado a assistir. Se gostar, fica, se não gostar, tudo bem. Imediatamente me matriculei e lá em Itajaí foi o primeiro contato que eu tive com a Rosângela, que foi sobre quântica. Terminou tudo aquilo, foi um final de semana, ela perguntou assim, vocês têm dúvidas? Eu digo, eu tenho todas do mundo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, melhor que isso que eu ouvi aqui, só se for verdade. Aí ela disse o seguinte, então faz o seguinte, começa a testar, daqui a 2 meses nós vamos ter um outro encontro no Jaraguá do Sul, e você está convidado a ir lá de chibata na mão e me bater em público se eu fui mentiroso, se eu falseei a verdade. 2 meses depois, estávamos em Jaraguá do Sul, num outro encontro, e aí ela me perguntou, trouxe a chibata? Não, merece mais perguntas. E nunca mais parei de trabalhar com a quântica. Esse é o resumo. Que maravilha. Muito legal. Nossa, fantásticos depoimentos. Eu só queria agradecer aqui algumas pessoas, né? O Davi Rafael falando boa noite a esses seres de luz
Que interação top, mergulho de ser aluno da ID, doutora Rosângela, parabéns por tudo. E fala que, Paulo, vocês têm salvado muitas vidas, quer dizer, não eu, né? Eu acho que os nossos mestres, nossos parceiros aqui, que estão sempre disponíveis. Adriana, prazer em revê-la também, e todos os demais que estão aqui, né, que estão mencionando. É muito interessante ver esse tipo de depoimento e ver o quanto a gente está atingindo, quantas vidas, né, e não é só isso, né, doutora Rosângela, a qualidade de vida, a felicidade, né, e hoje, em particular, a questão da espiritualidade, né, o quanto as pessoas podem ter uma vida mais conectada, né, com esse todo. Então, passo a você, né, para desencadear esse processo. Bom, eu gostaria de lembrar aqui, para a gente começar essa conversa, né, que com certeza vai ser extremamente interessante, o quanto que a espiritualidade e a física quântica elas se juntam, e elas, vamos dizer assim, existe hoje uma possibilidade de a gente, estudando as teorias quânticas, a gente apoiar a espiritualidade. E eu vejo isso com bons olhos, porque me parece que realmente nós estamos numa situação muito parecida com aquela famosa frase, né, do Einstein, que ele dizia que quanto mais ele estudava a ciência, mais ele se aproximava de Deus. E eu vejo isso muito claro, que nós conseguimos, através dessa nova visão do mundo, do planeta, da nossa formação enquanto seres humanos, né? E até eu sempre repito a frase do Amit Goswami, no livro dele, O Médico Quântico, que ele diz que nós somos seres de luz, né? Que estamos vivendo uma experiência material. Então, me parece que a espiritualidade hoje, ela está apoiada nessa ciência chamada ciência quântica. E isso, para nós, é muito importante, porque nós conseguimos juntar essas teorias, mostrar que a qualidade de vida passa por esse entendimento e que nós não podemos mais, apesar da ciência convencional e da medicina convencional continuar separando, né, o espírito da matéria, a gente não pode mais trabalhar nesses termos. Nós precisamos atuar em relação ao paciente e as pessoas que nós podemos atingir e ajudar. Nós precisamos cuidar do todo, e a espiritualidade, ela hoje, inclusive, ela faz parte também das causas das doenças. A gente sabe que nós temos muitas pessoas que não têm condições de melhorar porque elas não conseguem juntar esses pontos, né, que são espirituais, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo dessa forma, e eu fiquei muito feliz quando o Rasante e o Rui aceitaram fazer essa conexão, e eu quero deixar bem aberto e livre para eles, porque os dois têm uma maneira muito especial de ver a espiritualidade. O Rui tem trabalhado bastante esse tema também, junto com a física quântica, e eu vou abrir o jogo aqui, tá, Rasante? Você me desculpe se você não queria falar sobre isso com todo mundo, mas eu vou dizer. O Rasante tem uma experiência fantástica de quase morte, recente, e ele é um sobrevivente que hoje não tem sequela nenhuma, ele vai depois contar a historinha dele, mas ele não tem sequela nenhuma porque ele cuidou do todo e utilizou todas as capacidades e possibilidades das medicinas energéticas e todo o resto que já existe, mas também dessa parte espiritual. Então, é isso, deixo para os dois aí que a gente convidou justamente por terem essas características, né? Sim. Quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram para estar nessa live hoje. O microfone está aberto, o meu aqui? Tá, né? Vocês estão escutando, né? Tá, Rui, eu não sei se é o teu que está fazendo o chiado, você fecha enquanto o doutor Rasante falar, não sei, de alguém está fechado.
Então agora tá silencioso agora tá bom. Então, e essa experiência, na realidade, foi o ano passado que eu tive um AVC hemorrágico, fiquei em coma durante 45 dias e eu estava vindo trabalhar de Santo André para São Caetano, tive uma dor de cabeça muito estranha que eu nunca tinha tido, e era uma dor de cabeça que eu falei, não, isso não é uma dor de cabeça, não é uma enxaqueca, era uma coisa muito estranha. E eu liguei para o meu filho e liguei para um médico que era o meu colega de turma, que é neurocirurgião aqui em Santo André, e ele estava no hospital, e eu fui para lá imediatamente, cheguei lá e falei, tô com uma coisa estranha aqui. E aí fui fazer uma tomografia e tinha um sangramento importante, era um sangramento de base de crânio, com ventrículo já... Bom, eu sei que eu entrei em coma, falando com meu amigo lá, eu estava no hospital e já entrei em coma ali imediatamente, e aí dali para frente foram 45 dias de coma até eu conseguir sair dessa situação. É muito interessante que eu não senti absolutamente nada do período que eu fiquei lá, né? Do período que eu fiquei lá desse outro lado aí. Eu não senti nada assim, fisicamente, né? Eu não sentia o corpo físico, mas eu fui para um lugar onde eu estava com um corpo, que eu estava falando para vocês, que eu tinha um corpo igual esse aqui, e fui lá e tive algumas conversas, fiquei numa antessala lá de uma dimensão que eu não sei onde que era, e era muito interessante porque ali estávamos discutindo os procedimentos que iam acontecer lá daquele lado que eu estava, né? E aí acabei vendo umas outras coisas. Teve o ano passado, eu estou meio confuso porque como eu fiquei fora do ar um tempo, então fiquei estranho porque ficou um vazio, um vácuo assim no meio do tempo. Então eu não sei direito localizar algumas épocas que aconteceram algumas coisas. Então teve o último congresso que eu falei lá da Fisioquântica, que eu falei sobre as dimensões, falei de todas as dimensões do universo holográfico, da holografia do universo. E é muito interessante porque o Amit Goswami fala isso num livro dele, que ele fala da física da alma, e ele fala que existe mesmo esse universo holográfico, que existem várias dimensões, e a gente pode, de alguma maneira, através da física, é explicado como que a gente pode passear por essas dimensões, a gente pode ir para essas dimensões. É lógico que nós estamos aqui com esse corpo físico, então nós estamos presos aqui no corpo físico, aqui na Terra. Mas nesses momentos que a gente acaba tendo um lapso aí, uma soltura, como foi esse meu caso, você acaba indo para algum desses lugares e acaba, quando tem a possibilidade de voltar, e eu, graças a Deus, tive essa possibilidade de voltar. A minha chance de voltar era 10% de sair vivo do processo todo. E a chance de sair sem sequela, então, era assim, muito, muito pequena mesmo. E eu saí sem sequela também, graças a Deus, fui me recuperando. E aí, então, essa foi uma experiência de quase morte. Vou escrever sobre isso mais para frente, ainda não deu tempo de começar a escrever, mas estou me organizando para começar a escrever. Mas é muito interessante e é muito bom estar aqui de volta. Eu adorei estar aqui de volta, né? Então, essas experiências realmente, se elas servem para nos ensinar algumas coisas, me ensinaram que estar aqui é muito bom e eu sou muito grato e tenho muita gratidão agora com todo mundo que me auxiliou, todo mundo que me ajudou, a Fisioquântica, que me enviou muitos medicamentos, que todo mundo ia lá e passava gelzinho em mim, porque eu estava lá em coma, não podia dar nada via oral, né? Mas todo mundo ia com um tubinho no bolso e ficavam passando em mim lá o tempo inteiro os gels de frequência lá, então era muito interessante, até hoje estou utilizando tudo isso. E então essa foi uma experiência lá de outras dimensões, e realmente estava numa outra dimensão e estava lá como se eu estivesse aqui hoje com esse corpo, com o mesmo corpo, mas de uma outra maneira, né? Então é como se a gente estivesse sonhando, né? É como um sonho mesmo, é como quando a gente sonha que a gente está em outro lugar. Mas foi uma experiência assim
que eu não quero passar por outra, não. Muito legal. Deixa eu só fazer um depoimento aqui, Rasante. O Davi Rafael está falando, doutor Luiz Rasante, sua palestra no Cona Quântico foi muito boa, te conheci nele. Hoje sou terapeuta holístico, quântico, amo o que faço, você é um grande ser de luz. Tinha outras referências, a Rosângela também agora há pouco, né, que rodou, mas a gente vai falando nesse sentido desse pessoal que está entrando aqui. Vamos ouvir, mas muito interessante, né? Meu pai, a questão de 2 meses também, passou por um problema de coração e teve uma experiência muito semelhante à sua. Interessante, são pessoas que não se comunicaram e tiveram situações semelhantes, né? Rui, um sorriso. O Rui tá mudo, tá mudo. Está silenciado. Não tem nada mais interessante do que a pessoa passar por algo como o Rasante passou. Às vezes é difícil para a gente explicar para uma pessoa o que é esse tal de espiritual. Umas porque não acreditam, outras porque têm uma ideia própria a respeito e segue aquele padrão recebido, aquela narrativa já repetida da vida dele. Mas eu tive uma experiência diferente um pouquinho. Na época da faculdade ainda, eu estava acho que no 2º ano, eu tive uma amigdalite, eu tinha amigdalite frequente, e naquela época era muito comum indicar a tonsilectomia, tirava as amígdalas. E eu fiz a cirurgia porque ela já era crônica, não tinha mais jeito de consertar, pelo menos nas condições da época. E eu fiquei um bom período me alimentando muito pouco, e praticamente até nem líquido eu tomava, de tanta dor que eu tinha, não dava para deglutir nada. Então, eu entrei num estado que os místicos chamariam de êxtase, ou alguma coisa dimensional. Eu estava, digamos, quase uma semana praticamente de jejum, e eu, na cama, de repente, eu comecei a sentir que eu expandia de uma tal maneira que não tinha um limite. Na verdade, era como se eu fosse o universo. Tudo era uma coisa só e do qual eu fazia parte. Aí, logo em seguida, passou um outro fenômeno contrário. Eu fui encolhendo até o ponto de que eu me via como uma micropartícula, uma coisa muito mínima, como se estivesse dentro de um átomo, digamos assim. E depois eu voltei para o meu estágio, mas aquela sensação, aquela experiência, ela era muito real, por mais induzida quimicamente pela abstinência e pela desidratação, etc., mas a sensação cósmica disso, de você estar integrado nesse universo, de saber que existem outras dimensões, é uma coisa que marca a sua vida para sempre. Eu depois tive uma outra passagem mais ou menos parecida quando eu terminei o curso de Reiki e eu entrei num estado de meditação profundo, onde eu vi assim tudo desaparecer como se fosse cinza, não havia mais limite, era um nada total. E lá no fundinho, assim, começou a vir uma luz, um pontinho de luz que foi aumentando e pá! Sabe, deu aquela explosão dentro do cérebro e eu voltei para onde eu estava, mas era uma coisa assim arrepiante. Eu levei vários minutos para me recobrar e para me situar novamente. Mas, como eu digo, nada disso se compara a uma experiência como essa do Luiz. Isso aí é algo que a gente, de fato, deve escrever, e eu já lia muito aqueles livros do Moody Júnior, né? Vida Após a Vida, da Edith Fiore, Já Vivemos Antes, e todas essas coisas que nos levaram
a entender que existem outras dimensões. E não por acaso, você vê como várias pessoas estão experimentando cada vez mais isso e relatando isso. Às vezes eu me pergunto se sempre existiu, mas as pessoas negavam, ou se, de fato, aumentou isso por causa da transição planetária que nós estamos passando. Eu até gostaria de ouvir, o Luiz tem uma boa experiência esotérica nesse sentido, o que ele acha? Da transição planetária? Sim. Falam que esse processo todo que nós estamos passando aí da pandemia também tem relação com essa transição planetária, que está sendo feito aí como se fosse uma organização energético-espiritual. De qualquer maneira, é assim, né? Como nós falamos das dimensões naquela época lá do Congresso, nós estamos em uma dimensão aqui que ainda é uma baixa dimensão, né? Nós estamos em 3D aqui. E a ideia é evoluirmos para umas dimensões mais sutis, onde nós possamos espiritualmente evoluir também, não vamos mais precisar desse corpo físico que a gente utiliza aqui, né? Uma coisa que foi muito trabalhosa foi quando eu voltei desse lugar aí e tive que fazer corpo de novo, né? Porque eu tive que encarnar de novo, assim, literalmente, porque eu tinha emagrecido 30 quilos, então eu tive que fazer corpo de novo, tive que fazer carne. Eu fiquei um ano fazendo exercício de musculação para voltar a ter músculo, para poder andar, para poder fazer as coisas, né? E fiz 6 meses de fono para poder voltar a falar, porque não conseguia falar também. Então, não tinha músculo para falar, não tinha mais nada. Então, voltar a encarnar nesse corpo aqui deu trabalho. Deu um trabalhão, assim. Mas foi um trabalho bem bom. Tive que me esforçar bastante para poder estar de volta, né? E agora, ainda não voltei 100%. Tem coisas que ainda estão faltando aqui na minha mente. Acho que foi feito uma limpeza no HD, porque estava muito cheio. O HD estava muito cheio, foi feita uma limpeza para poder caber mais coisa agora. Então, eu tinha enchido demais, né? Por isso que extravasou, transbordou. Foi um Rasante, na próxima colocação sua, se puder falar mais alto, tá. O pessoal está pedindo, né? E como está dando retorno, se tiverem os fones de ouvido, mas se não tiver, tudo bem. Rui, você ia falar alguma coisa? O que eu tenho lido e acompanhado a respeito dessa transição planetária é que nós estamos caminhando para aquilo que seria a quarta e quinta dimensão. E como seria isso? Seria conhecimento, basicamente. Porque a espiritualidade ela se manifesta na medida em que nós temos informação. São frequências diferentes, né? Na verdade, está tudo dentro desse conjunto, desse todo, desse uno, né? Universo, mas com vibrações diferentes. Você veja o seguinte, a frequência das ondas alfa cerebrais, que oscilam aí dos 6, 7 até 13, 12, 13, né? Vamos arredondar para uns 8 aí como média, ela é muito similar à ressonância Schumann, né, que é de 7,83 por aí, e que permeia todo o globo terrestre, globo ou a Terra plana, depende de como que encara. Mas a ressonância Schumann, para a gente ter uma ideia dessa transição, de janeiro para cá, ela oscilou muito. Ela sempre foi nessa média aí de 7,83, 8, por aí, hertz por segundo. E ela chegou a mais de 100 hertz por segundo. Né? Você imagina assim, cada onda nova de telefone, G1, G2, G3, agora G4, agora nós vamos indo para o G5, né? O 5G, é uma onda cada vez mais curta e mais intensa
E isso afeta diretamente o nosso cérebro e todo, como um todo. Então, eu tenho recebido pacientes assim, por exemplo, com zumbido, com dor de cabeça, com náusea, dores no corpo, dores nas juntas, insônia, melancolia. Eu estou citando os principais, assim, os que me ocorrem. E você vai, conversa, faz uma anamnese, investiga, não aparece nenhum fator desencadeante que justifique isso. Então, de fato, as pessoas mais sensíveis, elas estão com a antena ligada e estão captando esse tipo de coisa. Então, não dá para negar que nós estamos numa transição. E se as pessoas não estiverem preparadas para isso, elas podem sofrer abalos psicológicos, emocionais importantes. Não sei se na prática de vocês estão vendo isso também. Eu gostaria de conversar algumas coisinhas em relação a isso, já que foi levantada essa questão. O que a gente tem notado é que realmente as pessoas elas estão mais suscetíveis e mais sensíveis a essas mudanças, né? Eu chamo de parafernália eletromagnética. E essa implicação, né, de todo esse monte de vibrações a mais que permeiam o nosso meio onde nós estamos, onde nós vivemos, né? Isso com certeza tem tem um resultado no nosso organismo, mesmo quando as pessoas não têm a percepção dele. Eu até quero lembrar aqui, já que a gente sempre, a volta e meia, acaba trazendo, né, algumas dicas, eu quero lembrar aqui do Bioquant, que a gente já tem trabalhado muito com essa fórmula floral, e o Bioquant que tem ajudado, eu vejo que quando você percebe que tem alguma coisa nesse sentido, as pessoas sentem a melhora. Quero lembrar aqui do cartão do Orosco, né, até estou com o livro dele em algum lugar por aí, mas a gente tem um cartão que não é cartão, ele diz que não é cartão, mas para mim aquilo é um cartão, que na verdade, uma espécie de código, vamos chamar assim, de radiestesia, ou uma figura, né, que faz uma diferença imensa quando você usa. Eu mesmo que uso diariamente, estou sempre com esse cartão, eu noto a diferença quando eu trabalho com muito celular e computador, que é o que a gente faz hoje, e eu esqueço de pegar o cartão, e quando eu uso esse que ele chama de coerência, né? Dessa coerência. Então, assim, a gente nota que quando você faz uma atitude de proteção, é que a gente se dá conta do quanto que toda essa energia está realmente fazendo algum tipo de efeito em nós, né? Eu acredito que tenha muito mais estudos que não são publicados em cima desses efeitos, a gente não tem acesso a tudo que já está sendo estudado, mas eu realmente vejo que daqui para frente, e eu não tenho dúvida nenhuma que o 5G veio para ficar, ou nós vamos nos adaptar, ou vai extinguir a raça humana, porque eu acho que não vai mudar isso. A gente não tem poder de mudar isso, essa a verdade, porque foi uma decisão comercial lá atrás e já está resolvido. E nós vamos ter que aprender a viver. Então, eu acredito que o segredo hoje é realmente a gente se utilizar das possibilidades que a gente tem hoje de proteção. Era isso que eu queria dizer. Quem se propõe? Pode, Rui, só estava isso. Eu estava procurando mas eu não achei. Posso procurar enquanto você mostra? Só lembrando que lá para frente a gente vai ter uma conexão sobre isso, né? Importante aqui deixar, não sei se com o próprio Orosco ou com a Cláudia, talvez com a Cláudia, né? Ok, vamos lá. Olha, porque a Gelsi pediu para falar mais do cartão. Gelsi, lá para frente a gente vai falar mais sobre o Orosco. Quero ver se ele mesmo participa aqui conosco,
né, se ele se recuperar. Ele está num processo semelhante ao do Dr. Rasante também, mas ele está convidado, tanto que nós teríamos um curso dele em São Paulo, né, por conta da pandemia, dos problemas de saúde dele, nós estamos jogando para frente, talvez seja online. Rui, desculpe, sua vez. Não, voltando um pouquinho ao tema que foi proposto, que é sobre espiritualidade, existe uma série de trabalhos mostrando que quando se aborda o lado espiritual, estamos falando na religiosidade, né? Não nesta ou naquela religião, mas na religiosidade, no religar, porque aí a melhora do paciente ou a recuperação, os quadros clínicos são menos complicados, a recuperação é mais rápida. A gente pode citar uma série de trabalhos aqui no Brasil e fora do Brasil já comprovando isso. E mesmo a oração pura e simples, a mentalização, coisas como, por exemplo, aprender a perdoar, que nos liberta dessa energia que a gente fica preso na coisa. Então, tudo que elevar o espírito, né? Outra vez, a gente estava falando na live lá com a Rosângela sobre a pirâmide ali das vibrações, como é que é o nome dele? Está me faltando o nome agora. Do Hawkins, isso. David Hawkins. Quando a gente eleva a vibração, nós criamos uma frequência de proteção, onde aumenta a imunidade, né? Nós alcalinizamos o organismo, né? Existem quânticos que fazem isso, inclusive os florais desenvolvidos para organizar os chakras, o bioquântico que você falava, Rosana, que é esse eletrosmog que a gente está cercado, né? Ondas de celular, ondas disso, ondas daquilo. Mas a parte espiritual é uma comprovação, hoje não tem mais como negar isso, né? Isso é uma coisa que eleva. E o grande, eu vejo assim que o X da questão reside no seguinte, do meu ponto de vista, na separação que nós fizemos um do outro. A gente esqueceu que nós somos todos interligados, né? É como se a mão, de repente, quisesse ser o pé, ou a gente dissesse, não, o meu pé não tem nada a ver comigo, isso é uma extremidade lá longe, não tenho nada a ver com isso. Não, tudo é uma coisa só. Mas quando eu acho que o outro é outro e não parte de mim, eu não sou parte dele, eu crio uma impunidade onde eu posso lesar, eu posso roubar, eu posso fazer, ou eu posso ser indiferente ao sofrimento dele, porque parece que não me diz respeito. Mas, na verdade, quando a gente consegue entender que tudo isso é uma coisa só e que nós fazemos parte desse todo, nós melhoramos como um todo, né? E dentro da medicina, hoje, já existem congressos que abordam isso, mesmo dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, nos congressos, já existem temas específicos, simpósios só sobre espiritualidade e a parte mental. Então, nós não podemos mais negar isso. Negar isso é tratar a pessoa em parte, e não nesse todo que ela é. Eu queria lembrar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também colocou como parte da consulta cardiológica abordar o tema da espiritualidade com os pacientes. E você falou uma coisa que para mim, assim, é fundamental, a questão da oração, né? Eu venho trabalhando essa ideia da oração há muito tempo, através, inclusive, da comprovação da emissão de biofótons. Então, hoje nós temos isso já documentado, temos aí um trabalho desde 1976, né, que foi feito por Fritz Albert Popp,
e mostrando que realmente a gente faz emissão de biofótons, e não apenas dentro de nós, no sentido de coordenação energética de todo o nosso corpo, mas esses biofótons, eles têm uma conexão não local, não localidade, tá? Fazendo com que a gente tenha realmente a capacidade de levar a nossa intenção e a nossa energia a qualquer local fora do planeta, inclusive, né, para a gente levar isso aos extremos, mas, na verdade, a questão da ação à distância, que é possível através da visualização, da mentalização, que não deixam de ser partes da oração. E aí a gente tem que lembrar que o Reiki, ele também entra nesse esquema, e hoje nós sabemos que, se você fizer, eu até quero lembrar aqui também de um trabalho realizado no Hospital de Jerusalém, onde eles fizeram, através de metodologia científica, uma comprovação de que a oração feita naquele momento teve uma ação em pacientes que tinham estado internados entre 4 e 10 anos antes de receber a oração. E isso é um trabalho publicado no New England Journal of Medicine, e depois foi novamente publicado numa outra revista médica. Então, assim, não há dúvida nenhuma, existe trabalho científico, existem muitos trabalhos científicos, então, se você vai buscar o tema espiritualidade e medicina, você já tem muita coisa, e não tem mais dúvida de que nós somos seres realmente de luz, somos espirituais, e nós temos que abordar isso de alguma forma, e as pessoas precisam começar a viver isso. E o viver isso é viver realmente intensamente isso. E não tem problema, eu digo assim, não existe problema nenhum de você acreditar nisto, naquilo outro, porque não é uma questão de só crença. Eu sei que dentro da religião organizada que nós temos, as religiões que podem ser cristãs ou não cristãs, ou dentro do cristianismo, trocentas religiões, é uma organização humana da religião, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. E também a forma com que você se conecta com essa energia criadora de tudo, eu gosto desse termo, né, que é do Amit Goswami, mas eu gosto muito desse termo, que é a energia criadora de tudo, ou a matriz divina do Greg Braden, a forma com que você se conecta também não faz diferença. Você pode fazer isso de uma forma sutil, sem nem se dar conta, como muita gente, ou você pode realmente se colocar na posição de que você faz parte da energia criadora de tudo, como você mesmo, Rui, estava falando, e eu acho que isso tem que ser levado em conta. Para mim, a ideia de Deus, né, eu acho que a gente também tem que lembrar que existem palavras maravilhosas, como a palavra Deus, ou Jeová, que é o nome de Deus, de alguma forma, em algumas religiões, mas isso também não é o mais importante. O mais importante é realmente você vivenciar isso. E vivenciar isso no sentido de que, realmente, da onde que nós viemos? Nós viemos da mesma energia que criou o universo, que criou o planeta. E essa energia é a energia criadora de tudo, que é Deus. Então é tão simples isso na minha cabeça que às vezes eu me surpreendo quando as pessoas olham para mim como se eu fosse um ET, que eu estou falando coisa do outro mundo. Mas, gente, isso é muito lógico. Por isso que eu vejo a espiritualidade como algo científico, presente e fazendo parte do que nós vivemos no dia a dia, né? E mais, né, agora lembrando aí dessas questões que acontecem, né, eu quero também trazer uma experiência interessante aqui. Meu neto, que nasceu, agora ele fez 5 aninhos, ele nasceu numa situação bastante complexa lá nos Estados Unidos, com
1 quilo, 27 semanas. Então, assim, com 1000 complicações logo após o nascimento, ele passou os primeiros 40 dias tendo todas as complicações de recém-nascido prematuro, né? Fazia 150 apneias por dia, hoje não tem também sequela nenhuma, mas o que eu queria dizer sobre isso é que nesta época, que é uma época de grande sofrimento das pessoas, né? Porque a gente fica angustiado, ansioso, que são os momentos em que a gente se apega mais a Deus, com certeza, mesmo os que nem acreditam em Deus fazem as suas orações nessas épocas. Eu quero lembrar aqui que eu pedia, né, para muitas pessoas orações, eu acho isso fantástico, porque oração é algo que a gente pode doar, né, de uma forma maravilhosa, e que realmente cria uma onda de energia que vai nos conectar cada vez mais com Deus. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu pedia muitas orações e pedia muito reiki. E olha que coisa interessante, né? Talvez até você, Rasante, deve ter alguma experiência desse tipo com as pessoas. Eu tive que é até professor de reiki aqui em Curitiba, que era meu aluno lá nos primeiros cursos lá de saúde quântica, 5 anos atrás. Ele era meu aluno, um senhor já idoso e assim, uma pessoa de muita sabedoria. E ele chegou para mim na aula, né, no meio dessa confusão aí do meu neto, ele não tinha saído do hospital ainda, porque aí eu vim, trabalhei, e quando ele foi para casa, é que eu fui para lá e fiquei 2 meses lá fazendo home care quântico com ele. Mas o que eu achei, assim, incrível, gente, foi que no sábado eu dei aula, esse senhor estava lá, eles me perguntaram, eu comentei, eu disse que eu estava aceitando, né, orações, reiki, etc. E no domingo, eu cheguei para dar a segunda parte da aula, que era o fim de semana de pós, presencial, e ele chegou para mim, pegou na minha mão e disse assim: quero te dizer que ontem, quando eu saí daqui à noite, eu me recolhi e eu mandei um reiki à distância para o seu neto. E ele disse assim, e eu achei muito interessante que a incubadora lá nesse hospital estava coberta com ele não falou cobertor, mas como se fosse uma manta, né? Uma manta amarela, e era cheia de peixinhos. Bom, na hora, gente, eu vou dizer para vocês que eu aceitei aquilo tranquilo, né? Porque, para mim, estava ótimo, tinha mandado energia boa para o meu neto. Daí eu agradeci. Eu saí de lá à tardinha, né? Umas 5 e pouco, 6 horas, e eu cheguei e saí dirigindo de lá e vim para minha casa. E enquanto eu dirigia, aquilo veio na minha cabeça e eu comecei a pensar, nossa, como é que ele fazendo reiki sabe que a incubadora tem alguma coisa em cima? E aí eu lembrei que existia uma fotografia no meu Face desse ambiente, né, que a minha filha tinha mandado. Eu abri o Face quando eu cheguei em casa, e a mantinha, ela era verde e azul de listas, em cima dessa incubadora. E eu disse, nossa, é verdade, tem mesmo essa manta. Depois eu comecei a pensar, é verdade, eles colocam essa manta, não sei se para deixar mais escurinho, sei lá por que botava a tal da manta. Gente, vocês não vão acreditar, naquela noite, a minha filha me mandou uma foto, e ela disse, mãe, olha que legal, o nome do neto é Jonah, né? É Jonah, que é do Jonas da baleia, né? E ela disse, mãe, que legal, mãe. Hoje à tarde, presta atenção, hoje à tarde ela fazia canguru, ela ia para lá e passava o dia com o nenê, cheio de tubo, fio e tudo mais, grudadinho aqui, né, no peito, para receber o calor da mãe, né? Então ela fazia canguru o dia inteiro com ele, no hospital. E ela disse assim, mãe, hoje à tarde, a
a enfermeira responsável pelo Jonah trocou a mantinha. E olha que linda que ela é. Ela era amarela, cheia de baleia. Não é uma coisa muito maravilhosa e fantástica? Com certeza. Nossa, fantásticos depoimentos. A gente vai ter muitos outros aqui. Eu só gostaria de destacar o que a Ana Maria Gomes falou aqui no chat, que é o Hospital Psiquiátrico Américo Bairral, na cidade de Itapira, São Paulo, tem um departamento espiritual há mais de 40 anos. Eu lembro, quando eu fiz meu mestrado na Inglaterra, que tinha um curso de pós-graduação em promoção da saúde, que tinha uma disciplina que falava de espiritualidade. Nossa, era sobre oração, era sobre yoga, era sobre, enfim, meditação. Todo esse pessoal que trabalhava numa escola produzia, tinha uma tese no final, né? Que a gente chama de dissertação para mestrado. E, sem falar, você falou no BMJ, tem o The Lancet, vários jornais, várias revistas científicas têm publicado nesse sentido mesmo, né? Então, é ciência, como você diz, né? Tem essa relação de espiritualidade que vai além da religião, né? Que inclui ou não, mas ela vai ser reconhecida, né, como ciência. Acho que o Rui ia falar alguma coisa, o Rasante, não sei. Quer falar? Pode falar, Rasante. Tem uma coisa interessante que na nossa anamnese, onde nós fazemos, né, as perguntas do paciente, como ele está se sentindo, quais são os sintomas e tal. Uma coisa que eu... Às vezes você está encostando no seu microfone. Nesses últimos 30 e poucos anos de formado já, foi perguntar qual era a crença religiosa que a pessoa tinha. Não a religião em si, mas a crença espiritual que a pessoa tinha. Porque isso facilita muito quando a gente vai conversar com o paciente, se ele já abre, né? Tanto que tem pessoas que quando chegam e falam assim, eu sou espírita. Eu falo, nossa, que maravilha, dá para a gente conversar melhor, então, sobre os corpos espirituais sem nenhum choque, né? Mas a gente respeita todas as religiões, então, se a pessoa tem uma crença que ela não acredita em nada disso, a gente fica restrito na nossa anamnese, também no nosso tratamento, a gente não vai explicar tanto quanto a gente está fazendo, né? É como os florais quânticos, né? A gente não vai explicar para todo paciente o que tem ali dentro, qual que é a frequência que está lá, o que é aquilo, mas a gente utiliza um mecanismo de conseguir se comunicar com o paciente e essa comunicação fica mais fácil, porque já tive também, como vocês devem ter tido nos consultórios, algum paciente que não gosta, que fala de espiritualidade, que acaba ficando ofendido se você vai falar alguma coisa, se a pessoa tem uma crença diferente. Mas é muito mais fácil quando a gente pode falar que a gente está tratando, né? A mesma coisa que eu estava falando para vocês, que na antroposofia a gente trata os corpos espirituais. Então, quando a pessoa não está dormindo, eu solto o corpo astral e eu uso um medicamento. A gente usa cobre, cuprum, o cuprum do latim, né? O cobre é usado para soltar o corpo astral. Então, a gente consegue fazer a pessoa ter uma noite de sono boa, porque a gente consegue soltar alguns corpos espirituais. Mas isso não dá para falar para todos os pacientes. A gente vai falar que para um vai ser um calmante que vai ajudar ele a dormir melhor. E a gente usa aquilo como calmante e fala, não, você toma isso aqui que vai fazer. Mas ter essa abertura na anamnese sobre a crença espiritual acaba sendo muito importante e muito melhor para a comunicação, né, com os pacientes, até para a melhora do tratamento, dos sintomas. E os medicamentos, os frequenciais, né, os florais frequenciais, eles atuam muito no espiritual também. É que a gente aprende, né, eu fiz pós lá também na Fisioquântica, e a gente aprende de uma maneira como frequências de energia. Mas você vai ver o Amit Goswami, por exemplo, ele tem um livro dele que fala da física e da espiritualidade, que ele já viajou por tudo isso. Então, a
a física quântica trouxe para o homem uma explicação da reencarnação, de todas essas questões que são estudadas na espiritualidade. O Amit Goswami conseguiu trazer isso através da física quântica. A gente consegue essas comprovações, né? Através de todas as teorias que eles desenvolveram lá em 1905, até hoje a gente ainda consegue ter explicações da espiritualidade através da física quântica. Então, é muito interessante que a física e a espiritualidade se encontraram, né? Elas já fecharam o ciclo. Então, agora já dá para viajar nas coisas e já dá para falar de física quântica, como ninguém entende nada mesmo. Mas, na verdade, eu vou dar uma complementada aqui no sentido da importância desse mundo invisível que está junto conosco o tempo todo. Então, nós estamos ainda muito materiais, pensando no que a gente enxerga, né, que a gente toca, né, os nossos sentidos, mas talvez as pessoas daqui para frente tenham essa visão mais do invisível, porque, na verdade, é o invisível que conta nessa história toda. E o espírito, ele é invisível no sentido de que ele faz parte do visível, mas é a nossa essência, né? É a nossa essência. E aí é que eu digo que essa proposta que a gente tem do entendimento de Deus fazer parte de tudo e de todos, e a gente estar ligado, e tudo passa por essa visão do invisível, mas que é uma energia, e eu vejo isso muito claramente como essa possibilidade hoje da gente poder realmente fazer essa união, né, da ciência com a espiritualidade, sem precisar mais fazer a separação que foi feita lá na época de Newton e Descartes, até porque era o único jeito da ciência crescer, era se libertar das amarras da religião, não a espiritualidade, da religião real, né, que tinha na época como ordem universal. E então, hoje a gente tem essa liberdade do que a gente vai acreditar em cima disso, mas sempre com essa ideia do invisível, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes têm medo de falar do invisível, mas a gente está o tempo todo em contato com esse mundo, não é verdade? Isso mesmo, uma questão interessante é que, já te passo, Razante, também para o Rui, porque eu vou fazer o depoimento daqui a pouco, mas eu gostaria de destacar o que a Maria Cristina Pimentel de Freitas fala aqui no chat, na minha prática médica, sempre coloco a cura espiritual, pedindo ao paciente que faça meditação, orem mais, frequente uma casa de oração de sua preferência, né? Então, ela já destaca isso, e lembrando, né, Rosângela, essa distinção que foi feita no passado da religião institucional, né? Aquela coisa, né, que tem as regras definidas para o comportamento, né? Não a espiritual. Eu lembro que na primeira aula da pós de terapia vibracional quântica aqui em Curitiba, quem abriu foi o nosso querido Dr. Rui aqui, e que lançou todo o seu conhecimento nessa área, e foi um comentário puro, né? Ele conquistou a turma já de cara por já falar todos esses aspectos. Então, depois, eu já passo, então, para o Rui, mas acho que o Razante quer fazer algum comentário, né? Eu, desculpe interromper, é que muitas perguntas ou depoimentos aqui que eu acho importante. Isabel Cristina pergunta se a live ficará gravada. Ficará no canal Eide, quando você entra, todas as conexões estão lá, tá? Todas estão gravadas, pode acessar a qualquer momento. Vamos lá, Razante. Das experiências que foram descobertas no início do século passado, né? Então, a experiência da dupla fenda, por exemplo, onde conseguiu-se enxergar que existia uma partícula e uma onda ao mesmo tempo, e como que isso funcionava, mas tinha uma coisa que era muito importante. A observação
humana mudava o experimento, transformava aquilo numa coisa material. Então, a observação nossa, a observação humana é muito importante. Então, a mente, né, o Rui que trabalha com mente, que é psiquiatra, a mente é muito importante. Através da mente nós conseguimos nos conectar, todos nós conseguimos nos conectar por oração, nós conseguimos nos conectar com os pacientes também, e através da mente nós conseguimos criar a realidade. Então, essa nossa realidade, ela é criada por essa nossa mente. Por isso que daqui a pouco vão descobrir uma vacina, alguma coisa, já vão, né, ter a vacina, vão ter alguma coisa e já vai melhorar muito. Por quê? Porque vai sair esse aspecto mental das pessoas de estarem com essa coisa do corona, etc. e tal, e a hora que tiver já uma solução, entre aspas, né, que não vai ser solução, mas vai ser uma maneira de estar se solucionando as coisas, e isso vai mudar a mente das pessoas, e aí essa mudança da mente já vai fazer com que tudo fique diferente, né? Então, o aspecto mental, na minha opinião, por isso que a oração funciona muito, porque ela funciona através do aspecto mental, né? O próprio Rudolf Steiner, que é o que desenvolveu a antroposofia, ele tem muitas palestras que ele deu de como você atingir o mundo espiritual através do mental, né? Você pode se conectar com o mundo espiritual através do mental. E quando a gente fica sem corpo, como nessa minha experiência aí de quase morte, eu fiquei quase sem corpo, né? Porque o corpo foi definhando. O único jeito da gente entrar no espiritual é ficar com quase sem corpo. Se você ficar quase sem corpo, você entra no espiritual, mas depois tem que voltar, né? Tem que voltar a encaixar de novo, voltar a criar corpo de novo. Então, isso é o que se faz na meditação, né? A hora que você está em meditação, você está no aspecto mental, você está conseguindo viajar através do mental para outras dimensões. Então, dá para a gente fazer tudo aqui, mesmo no corpo físico. Dá para a gente fazer todas as viagens necessárias, só precisa treinar. Mas muito obrigado por essa live hoje, adorei escutar vocês, adorei escutar todas as experiências de todo mundo. Rui, muito obrigado também, Razante. É um prazer tê-lo aqui. Mas ainda não estou fechando, tá? Eu só quero passar a palavra para Rui e pegar mais um depoimento aqui. Meu nome é Olivia Maia, né? Sou aluna da doutora Rosângela. Concordo plenamente sobre oração e espiritualidade. Eu tive síndrome de Sjögren e fiquei curada, mesmo o médico dizendo que não tinha cura, né? A Gelsi faz um depoimento também, Isabela Cristina, venha fazer a pós conosco, você está com vontade de fazer, né? E a Olivia ainda completa, ainda falei que ia ficar curada e fiquei o assunto, fiz com que o assunto foi para o Congresso de Reumatologia, e após uma semana os médicos chegaram à conclusão que só podia ser milagre. Né? Que interessante esse depoimento. Deve ter muita coisa a ser comentado aqui, né? A Maria Cristina Freitas fala, ainda bem que não está acabando, né? As nossas lives aqui realmente não acabam em uma hora, vamos além. Rui, eu já te interrompi quantas vezes, hein? Você sabe dizer? Só um pouquinho. Eu sei que o Razante tem um horário apertado, eu queria dizer que ele pode se despedir, a gente continua sem ele mesmo. Agradeço muito a sua presença. Desculpe, eu não sabia. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer estar convidado a retornar num outro momento. Sim, muito obrigado a todos vocês também. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E logo mais estaremos fazendo uma outra live aí para conversarmos, tá? Muito obrigado, adorei. Beijo a todos. Então, pode falar. Veja que interessante. Todo esse pessoal, desde de 1900, 1920, quando se começou a falar sobre essa nova física, né? Como tudo isso veio a mudar o mundo, e nós não podemos hoje imaginar um mundo sem internet, sem computador, sem a quântica, né? O que o Razante comentou é extremamente interessante para o nosso dia a dia.
que a presença da consciência, de um pensamento, de um observador, muda a realidade ou cria a realidade. Então, eu vou citar um exemplo bem banal. Se a gente olhar ao redor, né, onde a gente está, em qualquer momento, você não vai ver absolutamente uma única coisa que não tenha passado pela cabeça de alguém. Tudo foi pensado, projetado, desenhado, experimentado, feito várias formas, até que se chegou nesse modelo final. Pode ser o mouse, pode ser o telefone que está aí na frente, pode ser o computador que está ali na frente também, enfim. E aí eu vou dar um exemplo prático de como isso é real. Eu atendi uma paciente que tinha uns conflitos familiares, ela tinha passado por muitas dificuldades prévias na infância, enfim. E eu sugeri para ela, na ocasião, falando sobre todas essas coisas, mas resumindo, eu falei para ela que existia um produto da Quântica que era muito bom para dissolver sentimentos muito arraigados, muito encistados lá no hipotálamo, que é onde fica a sede das nossas emoções, né? E eu sugeri para ela o Traumavit, tá? E daí ela usou o Traumavit, se deu bem, coisa e tal, melhorou, ótimo. Passou um tempo, volta a paciente e me conta o seguinte: eu falei para ela que aquilo dissolve aqueles núcleos, aqueles nódulos que ficam. Eu expliquei assim para ela, para ter uma ideia, uma noção prática, né? Aí ela volta depois e me diz assim: sabe o que me aconteceu? Eu vim aqui só para lhe contar, doutor. Apareceu um nódulo aqui no pescoço do tamanho de uma azeitona. E aí eu fui consultar e o médico disse: isso pode ser um linfonodo, pode ser não sei o quê, mas aí já tinha um outro menorzinho aqui, um outro lá, e ele suspeitou que ela tivesse um linfoma, alguma coisa do gênero, e disse o seguinte: bom, olha, eu vou fazer uma biópsia, nós vamos retirar uma parte, examinar e lhe dar um diagnóstico. Só que eu não posso fazer isso agora, porque eu estou indo para o Congresso e eu não quero fazer uma intervenção aí e lhe deixar ao Deus dará, eu quero fazer isso acompanhando. E aí ele foi, e enquanto isso ela disse: poxa vida, agora vou ter que esperar ele voltar e coisa e tal, nódulo tal. Ela lembrou do Traumavit, o doutor disse que aquilo desmancha nódulo. Ela começou a passar Traumavit, que é para o hipotálamo, né, para dissolver um nódulo no pescoço. Quando o médico voltou e ela foi fazer a biópsia, não tinha mais nódulo. Mas como? Não, o senhor falou, funciona, doutor. Olha o que é a crença. Porque se nós... É perfeito, é perfeito. Essa é uma explicação. Para mim, essa é uma explicação perfeita do quanto que você materializa ou desmaterializa de acordo com o que você realmente pensa, sente e acredita. Maravilha. Tá bom. Devolvo a palavra para o Paulo. Só para colocar aqui que várias pessoas estão muito impressionados, né, com o curso, né? A Socorro Marinho está destacando que concluiu após, né, a terapia vibracional quântica em João Pessoa. Confesso que mudou muito minha pessoa. Excelente curso, indica. Obrigado, Socorro. Né, a turma de João Pessoa eu nunca pude ir, mas um abraço a todos vocês, né? É uma turma muito querida também, como todas, né? Realmente. Então, eu gostaria que vocês fizessem, né, já que estamos há algum tempo aqui, né, um fechamento para que a gente fosse concluindo. Infelizmente, Maria Cristina, acho que vamos ter que fechar hoje, né? Não dá para seguir sempre. Só lembrando que essa conexão vai ficar disponível no canal Wade, sempre como todos os nossos eventos, tá? Ficam disponíveis lá, e que nosso site, é só entrar lá para dar uma olhada nos cursos, esse que foi mencionado agora, doutora Rosângela, os cursos de pós, e todas as pessoas que vêm aqui,
de alguma maneira tem alguma relação com o curso, ou foi aluno, ou é professor, ou foi aluno e é professor agora, ou nem aluno nem é professor, mas vai ser. Então, é importante vocês estarem nessa conexão, que é muito legal nossa aqui. Rosângela. Bom, eu gostaria de dizer que esse é um tema que não acaba, a gente tem muito o que conversar sempre, e gostaria de agradecer, né, o pessoal que está com a gente todo esse tempo. Eu também boto no meu canal, eu tiro da rede e coloco no meu canal também, então se alguém quiser, pode entrar lá, a gente tem muito conteúdo também. Mas assim, eu acho que o que eu gostaria realmente de dizer para todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir ao longo do tempo, que vão acessar essa nossa conexão, é o quanto que importa e o quanto que é fundamental para nós, seres humanos, sermos realmente mais espirituais do que materiais. Eu acho que isso é algo que nós temos que aprender ao longo da nossa vida, e eu vejo que é uma forma de nós estarmos realmente nesse caminho de evolução, como a gente diz, tem muito a ver com isso, com você conseguir entender a tua espiritualidade e entender também que você pode perfeitamente se conectar com essa energia de Deus, ou do nome que quiser dar, né? Mas essa conexão, ela é perpétua, ela existe o tempo todo, e a nossa consciência, a nossa mente é que determina se eu ligo ou desligo, mas ela está ali, e eu vejo que o ser humano precisa desta conexão ativa o tempo todo, porque no momento em que você está nos bons momentos, nos maus momentos, ou em qualquer momento, você está conectado e aberto, né, à energia criadora de tudo, que é Deus, você tem uma condição e uma capacidade muito maior de enfrentar tudo que aparece e também de vencer mais, de ser mais, de estar mais. Então, as pessoas ficam muito queixosas, né, no que a gente chama de mimimi, reclamando, quando, na verdade, a força está toda nessa espiritualidade que a gente tem. Era isso que eu queria dizer. Recentemente, eu estava ouvindo um cientista comentar que prótons e nêutrons, que fazem parte dos átomos, que fazem parte das moléculas, que fazem parte de nós e de tudo, elas são moldadas, são partículas formadas no miolo das estrelas. Então, olha que interessante, nós não estamos no universo, nós somos o universo. E a gente não pode perder de vista que, se nós estamos nessa transição, essa transição é para melhor. Nós vamos por uma dimensão, por uma vibração, por uma frequência melhor, maior, onde isso é um sinônimo do que a gente chamaria de espiritualidade, que é expandir a consciência, abrir o conhecimento, ampliar a tua informação e nos reconectar com o todo. Que o grande problema é a separação dos outros, das coisas, como se cada um fosse individual, único e exclui os demais. Então, esse resgate, de certo modo, essa pandemia, que alguns chamam de fraudemia, porque parece que tem muita coisa aí que vai aparecer depois, mas ela teve um mérito. Ela permitiu que nós voltássemos a nos reencontrar. Eu brinquei na outra live dizendo que eu recebi na internet um comentário assim, sabe, com essa história da quarentena, eu fiquei mais tempo em casa, eu comecei a conversar um pouco mais com a minha mulher, parece ser uma boa pessoa, sabe? Fazia tanto tempo que a gente não conversava, que eu nem me lembrava dela. Então, o voltar-se para as pessoas, para o afeto, para as coisas essenciais, isso é o que vai nos elevar ao espírito, que é como a Rosângela falou,
que a gente pode, cada um por si, fazer este caminho, não precisa de coisas megalo, são coisas simples, a própria meditação nos conecta com isso. Então, eu também queria agradecer o convite, queria agradecer a presença e a paciência de quem ficou nos acompanhando até aqui, e estamos sempre ao dispor, e fiquemos todos com Deus nessa vibração positiva.